Por quê? Os justos sofrem e os ímpios prosperam. Essa é uma pergunta muito frequente em nossa vida, ainda mais quando nós estamos diante de situações que se parecem injustas. Como, por exemplo, como aquelas pessoas que são boas, elas têm que sofrer tanto enfrentando enfermidades, limitações financeiras, e aquelas pessoas que são más, elas prosperam tanto, elas têm tantos benefícios. Eu creio que essa pergunta é uma pergunta muito delicada e nós necessitamos refletir realmente sobre alguma situação de injustiça acontecendo. Quando nós vamos para o texto de Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 13, nós percebemos essa situação sendo lucidada e narrada quando Israel estava questionando ao Senhor Deus sobre essa situação, que eles viam os soberbos prosperarem, eles viam os ímpios prosperando e eles que serviam a Deus passando por escassez, passando por limitações, passando por dificuldades, passando por sofrimento. Tanto que no versículo 13 o Senhor Deus diz: as vossas palavras elas foram duras para mim, diz o Senhor. E Israel dizia: mas que temos falado contra ti, Senhor Deus? Aí o Senhor Deus diz: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. O próprio Israel dizia que era inútil servir ao Senhor Deus, pois eles não estavam percebendo benefícios materiais em servir ao Senhor Deus. E muito semelhantemente nós nos posicionamos diante do Senhor Deus. Muitos buscam a Deus apenas pelos benefícios materiais, pelos benefícios físicos, achando que estando com o Senhor estarão imunes de enfermidades, imunes de situações delicadas, adversas, de situações financeiras limitadas. Muitos acham que servindo o Senhor, estando com o Senhor Deus, eles terão prosperidade e paz. No entanto, não é bem assim. A palavra de Deus em nenhum momento ela testifica que os justos eles terão uma vida imune de problemas e sofrimentos. Tanto que Israel diz: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade, eles prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e eles escapam. Eles questionando o Senhor Deus. Os ímpios, eles estão passando imunes. O Senhor não está os prejudicando. O Senhor não está maltratando o ímpio. E por que o Senhor nos maltrata e não está maltratando aqueles que são injustos com o Senhor? Eles, na verdade, estão felizes. Nós estamos tristes, estamos abatidos, porque nós não temos recebido os benefícios materiais do Senhor. E essa é a grande questão da nossa vida e creio que isso está em nosso coração. Nós buscamos a Deus pelas situações materiais. Nós buscamos a Deus por causa do dinheiro. Nós buscamos a Deus por causa da nossa saúde. Nós buscamos a Deus apenas pelas situações externas e não pelo que realmente importa. Então aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros, aqueles que eram fiéis, o remanescente, aquele povo que era temente verdadeiramente ao Senhor, eles falavam uns aos outros e diz o texto que o Senhor atentava e os ouvia. E eles diziam: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus afirma: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis a diferença entre o justo e entre o perverso, entre o que serve a Deus e entre aquele que não serve a Deus. Capítulo 4, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vejam que maravilha esse texto. Deus, na verdade, definindo a grande diferença entre o justo e entre o ímpio. E essa diferença se dará diante do julgamento final, quando o Senhor ele irá trazer a salvação,
quando virá a salvação do Senhor, quando nascerá o sol da justiça, quando o Senhor separará aquele que é povo dele, verdadeiro seu, daqueles que são ímpios, quando os ímpios serão lançados no fogo do inferno, e quando os justos reinarão eternamente com Cristo Jesus, como o próprio Deus diz: vinde a mim, meus filhos, vinde para o reino eterno, para o gozo eterno. É aí que nós perceberemos a grande diferença entre o justo e entre o ímpio. E essa grande diferença talvez não se dará nessa vida aqui terrena, porque essa vida traz realmente enfermidades, traz problemas, situações limitadas, situações financeiras escassas. E é muito interessante que, em meio a tudo isso, Deus ele não é injusto. Deus é justo e Deus é santo, pois da mesma forma Deus faz regar e chover, tanto sobre os justos, como também sobre aqueles que são injustos. Deus é um Deus de justiça, e a grande diferença se dará no juízo final. Aí que vereis a grande diferença entre o justo e aquele que é injusto diante do Senhor. E não é pelas situações financeiras, não é por questões da enfermidade, não é porque aquela pessoa boa está sofrendo, é que Deus o tem maltratado, coisa assim. São situações naturais dessa vida. E se o ímpio tem prosperado, do que adianta prosperar nessa vida aqui e chegarmos ao final e nós ser condenado eternamente? Da mesma forma, nós percebemos Jó relatando na verdade sobre essas situações, quando ele dizia: como é, pois, que vivem os perversos? Eles envelhecem e parece que eles se tornam mais poderosos. Os seus filhos se estabelecem na sua presença, as suas casas têm paz, a vara de Deus parece que não os fustiga. Passam eles seus dias em prosperidade, em paz, descem à sepultura. E são esses, Jó afirma, que disseram a Deus: retira-te de nós. São aqueles que negaram o Senhor Deus, que gozam de prosperidade. Então, em Jó capítulo 21, verso 18, Jó ele diz: e quantas vezes são como a palha diante do vento? São como vapor. Mesmo que eles tenham segurança, mesmo que eles tenham estabilidade financeira, gozem da paz aqui, no entanto, diante do Senhor Deus, eles são como a palha diante do vento. Eles passam rapidamente. Por isso, amados, quando nós percebermos situações semelhantes, quando ímpios têm prosperado, e quando você, como justo diante do Senhor Deus, tem sofrido alguma situação, não reclame diante do Senhor Deus. Continue perseverando diante do Senhor Deus, continuando a servir o Senhor Deus com integridade, com compaixão e com alegria, pois Deus no final mostrará quem na verdade foram os justos e quem são os ímpios diante dele. As grandes bênçãos não estão nessa vida aqui. Nós experimentamos apenas os resquícios das bênçãos do Senhor aqui. Eu sempre digo que aqui nós experimentamos apenas o recheio do bolo. A parte boa está na eternidade com o nosso Deus. Por isso, amados, continuemos sustentando a nossa fé firme no Senhor Deus, mesmo em meio às situações mais delicadas, mesmo nas situações mais difíceis, pois nós percebemos até no próprio exemplo de Cristo sendo Deus, que sofreu, foi morto numa cruz, e Deus não foi injusto, Deus foi justo em todas essas situações, entregando o seu Filho para que nós tenhamos vida eterna e gozo celestial. Eu sempre digo àqueles que creem no Senhor, muito provavelmente eles enfrentarão lutas e adversidades para provar a fé, para nos moldar. Quando Deus permite às vezes o sofrimento, situações limitadas é para quebrar o nosso orgulho, para nos humilhar diante do Senhor, fazer-nos depender mais do Senhor Deus, pois Deus, como um pai, Ele disciplina aos seus filhos, aquele a quem Ele ama. E lamentavelmente, lamentável a situação daqueles que Deus não disciplina, pois aqueles, na verdade, Deus os entregou às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, e se não se arrependerem, correrão para o fogo do inferno, para a morte eterna. Deus abençoe essa palavra em nosso coração e continuemos louvando esse Deus que é justo, eterno e misericordioso.